Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje continuamos com Guerra Fria. Dessa vez nós teremos como enfoque a América Latina de uma forma geral. Então nós iremos abordar como o continente latino-americano ele passou, pela Guerra Fria, com a exceção de Cuba, que é um caso bem à parte, já que Cuba se tornou um governo socialista. Isso nós deixaremos para um outro momento explicar melhor. Mas para entender primeiramente como que era a América Latina na Guerra Fria, nós temos que voltar bastante no tempo. Então, primeiramente nós devemos nos lembrar da estrutura política e econômica latino-americana no século XIX. No século XIX, a América Latina ela vivenciou uma série de regimes que são genericamente conhecidos como caudilismo. O que seria o caudilismo? O caudilismo ele é mais ou menos o equivalente ao coronelismo aqui no Brasil. Então é um governo, vamos dizer assim, um governo oligárquico no qual as elites locais e proprietárias é que detém de fato o poder político. Embora exista a política convencional com presidentes, governadores, deputados, as instituições democráticas de certa forma elas são mantidas, quem que manda de fato nas regras do jogo são essas elites proprietárias de terra. No caso brasileiro eram os coronéis, no caso do resto da América Latina, os caudilhos. Embora o caudilismo ele tivesse algumas variações em cada local. Então, durante todo o século XIX, nós teremos imperando o caudilismo na América Latina. E a estrutura social colonial, ela também se mantém. Se na estrutura social colonial nós tínhamos os espanhóis no topo da sociedade, seguido pelos descendentes de espanhóis que administravam os negócios locais. Então, depois, uma classe média formada por comerciantes, mestiços, pobres de forma geral e indígenas e, em alguns casos, escravos na base da estrutura social. No caso da sociedade latino-americana independente, nós teremos a mesma estrutura social. A única coisa que muda é que agora os antigos crioulos, que eram os descendentes espanhóis nascidos na América, eles que passam a ser o topo da estrutura social. Não tem mais os chapetones, que eram os espanhóis de Espanha, que administravam os vice-reinos, que administravam as capitanias gerais. Então, durante o século XX, nós teremos na América Latina uma série de lutas emancipacionistas que vão partir principalmente das bases da sociedade e que serão absorvidas pelo sistema político. Nesse sentido, nós devemos retomar os seguintes aspectos. O surgimento de vários movimentos populares no final do século XIX. Nós vamos ter também a Primeira Guerra Mundial, no qual os Estados Unidos eles passam a ter uma interferência maior na América Latina do que os ingleses, como era no século XIX, por conta da Primeira Guerra Mundial e também da The Big Stick Policy do Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos eles passam a ter um espectro e uma hegemonia muito maior na América Latina. Então a América Latina ela vai deixando de ser tão dependente da Inglaterra para se tornar dependente dos Estados Unidos. Em alguns casos, inclusive, nós teremos até mesmo uma interferência direta. No Caribe, na América Central, por exemplo, os Estados Unidos terão uma interferência direta na estrutura política latino-americana. Em Cuba, por exemplo, terá a chamada Emenda Platt, em que Cuba sai como um país independente em 1898 da Guerra Hispano-Americana, mas, ao mesmo tempo, ele se torna um estado fantoche dos Estados Unidos, que sempre que vêem seus interesses ameaçados, acionam essa Emenda Platt para derrubar o governo cubano e instituir um governo pró-americano. Nós teremos também a questão das chamadas Repúblicas das Bananas, que diz respeito às repúblicas da América Central que viviam principalmente da exportação de frutas, que tinham como base da atividade econômica, mas que os Estados Unidos abrem empresas de exportações que quebram os negócios locais e passam a ter hegemonia econômica local, hegemonia econômica total na América Central, inclusive derrubando governos que não fossem coniventes com essas empresas. E nós temos também o forte investimento e intervenção dos Estados Unidos nos países da América do Sul e mesmo no México. Tratando do México, o México ele é um caso bem à parte, pois
logo no começo do século XX, nós teremos uma série de movimentações populares que são decorrentes da rígida estrutura social mexicana desde a independência. Então, basicamente, o que nós devemos entender sobre o México, né? O México, no final do século XIX, ele passa por uma ditadura, né, governada por Porfírio Díaz. Porfírio Díaz, no caso, ele assumiu o controle do México depois de uma série de convulsões que ocorreram no México após a expulsão dos franceses, né? Lembrando que os franceses, liderados por Napoleão III, eles invadem o México e colocam o primo do imperador José Bonaparte, né? Napoleão III, Maximiliano da Áustria, no governo do México, mas depois de uma revolução, os mexicanos expulsam os franceses. O México se estagna após a guerra com uma série de governos muito instáveis e com isso surge Porfírio Díaz. Porfírio Díaz, ele assume o governo mexicano no final do século XIX, instituindo uma repressora ditadura. Então, com perseguição a opositores, né, prisão perpétua e pena de morte para os traidores, que na verdade era qualquer um que se opusesse ao governo do Porfírio Díaz. Por outro lado, ele também teve a intenção de modernizar o México, com a construção de ferrovias e com uma industrialização nascente no México. Para isso, ele contou fortemente com investimento americano. No entanto, as reformas que o Porfírio Díaz faz para modernizar o México apenas pioram o quadro social que já existia no México no século XIX. Então você vai ter alguns núcleos urbanos bastante favorecidos por essas mudanças, enquanto as regiões camponesas, principalmente habitadas por indígenas e mestiços, acabam ficando totalmente à parte desse processo de modernização. Ficam completamente de lado. Por conta disso, começam a surgir uma série de guerrilhas populares no México. Das várias guerrilhas populares no México que nós teremos principalmente um centro no norte, que terá como liderança o bandoleiro Pancho Villa, e ao sul, principalmente na região de Chiapas, que era majoritariamente indígena, que nós teremos uma liderança de Emiliano Zapata. Esses dois personagens serão fundamentais para o que irá ocorrer em seguida. Então, né, por conta da oposição de vários setores, desde a classe média mexicana até alguns setores da elite, que eram contra a abertura ao investimento americano e também as camadas populares, Porfírio Díaz, ele acaba tendo que renunciar. Isso em 1910. Quem assume a liderança do México é Francisco Madero, que se torna presidente. Francisco Madero, ele promete aos mexicanos, principalmente às camadas populares, que ajudaram ele a subir ao poder, a reforma agrária. Outra característica também é que Madero, ele instituiu a liberdade total de expressão e de imprensa. O problema é que ele não cumpriu nada do que ele prometeu em sua campanha. E ele acabou sendo alvejado justamente pela liberdade de expressão, né, e liberdade de imprensa que ele mesmo acabou permitindo, já que os jornais mexicanos começaram a criticar ferozmente o seu governo. Então, por conta disso, Madero foi assassinado por uma outra liderança mexicana chamada Huerta, né? Huerta, então, ele assume a presidência do México. No entanto, ele em 1914 é derrubado por uma aliança de Pancho Villa, Emiliano Zapata e por Carranza. Carranza, então, ele assume a presidência do México com apoio dos grupos camponeses. Então, nós percebemos uma forte instabilidade política no México nesse primeiro período, né? Então, com Carranza assumindo o governo, nós teremos inicialmente uma ruptura com os líderes camponeses. Então, a primeira coisa que irá acontecer é, embora Carranza tivesse chegado ao poder com o apoio de Pancho Villa e Emiliano Zapata, uma série de incidentes irão ocorrer. Primeiramente, Carranza vai acusar as lideranças camponesas de pilharem e fazerem
atos de bandoleiros, podemos dizer dessa forma, nas regiões onde eles assumiam. Ele divulga na imprensa, inclusive, que os bandoleiros, né, as guerrilhas camponesas, invadiam cidades, estupravam mulheres, assassinavam fazendeiros, entre outros exemplos. Não se sabe exatamente o que é ficção e o que é realidade, né, no que diz respeito a esse primeiro período, pois apenas a voz do governo era mais fácil de ser ouvida, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que Pancho Villa, durante esse período, ele sequestrou uma cidade americana, ele invadiu uma cidade americana, que inclusive acionou uma intervenção militar direta dos Estados Unidos durante o processo da Revolução para capturar o Pancho Villa. Carranza não queria, então, que o seu governo fosse associado à imagem dos grupos camponeses que eram chamados de bandoleiros, que eram chamados de bandidos muitas vezes, né? Até alguns traçam uma certa similaridade dessas guerrilhas com cangaço, mas acho que é até um pouco exagerado pensar dessa forma, né? Porque os bandoleiros eles já eram grupos organizados, vamos dizer assim, né? Com uma certa consciência de classe, podemos dizer dessa forma, camponesa, né? Enquanto os cangaços, embora eles até prestassem alguns serviços para comunidades pobres, eles atuavam mais como mercenários na maioria das vezes. Mas isso é outra história. Então, no que diz respeito a isso, né? Nós teremos em 1917 a promulgação de uma Constituição que gerou uma legislação trabalhista mexicana e também autorizava a expropriação de terras improdutivas, além de reconhecer os direitos indígenas de posse de terras. São criados, então, os chamados érridos, né, que são as terras comunais que existem no México até os dias de hoje, terras indígenas que são de propriedade das próprias comunidades para a prática da agricultura familiar. Então, nesse sentido, né, com essas reformas sociais que Carranza faz, ele consegue mais apoio da população e, com isso, as guerrilhas camponesas são mais vilanizadas. Não por menos, né? Nós vamos ter uma verdadeira caça às bruxas às guerrilhas camponesas no governo Carranza e, né, inclusive o assassinato de suas lideranças, né? Então, em 1919, Emiliano Zapata foi assassinado a mando do governo Carranza. Em 23, Pancho Villa foi assassinado nas mesmas circunstâncias. Então, o governo Carranza, ele representou, por um lado, o rompimento com os setores mais radicais da Revolução Mexicana e, por outro, ele criou uma constituição que assegurava as conquistas da Revolução. Até uma coisa bastante curiosa, né, é que o exército mexicano saiu fortemente enfraquecido. Enquanto o exército mexicano era uma grande instituição no século XIX, acho que até mesmo a guerra entre o México e os Estados Unidos, que desmoralizou bastante o exército, mas ainda era uma instituição forte, o exército sai fortemente desmoralizado, né? Tanto que o México, diferentemente de outros países latino-americanos, não teve ditaduras militares como os outros países latino-americanos, né? Mas depois, né, muito posteriormente, entre 34 e 40, nós vamos ter o surgimento no México do populismo, né, que se chama, né, com a ascensão de Lázaro Cárdenas, ou cardenismo para o caso mexicano. O Cárdenas representa, de certa forma, né, o chamado populismo, né? Assim como seus equivalentes no Brasil e na Argentina, né? No Brasil, Getúlio Vargas, e na Argentina, Juan Domingos Perón, né? Cada um à sua maneira. E o que significa o populismo de forma geral? O populismo, na verdade, ele é um movimento bastante urbano, né, que vai ocorrer justamente no processo de urbanização da América Latina, em que os caudilhos se tornam mais enfraquecidos. Nesse processo de urbanização, o centro político e econômico vai deixando de ser as grandes propriedades para ser as cidades. E com isso nós teremos lideranças que farão apelo direto às massas. Então, nesse sentido, né, nós vamos ter vários governos nesses países que vão ser responsáveis pela nacionalização de empresas estrangeiras, a criação e a aplicação de leis trabalhistas. No caso do México, nós teremos a expropriação de latifúndios, a industrialização, o fortalecimento de classes médias, o incentivo à urbanização, né, entre outros elementos, né, que vão configurar o populismo latino-americano. Cárdenas mesmo, né, no governo dele, o latifúndio voltou a predominar no mundo rural mexicano. E também o México ele acaba adotando depois o liberalismo econômico
para ter uma maior liberdade para consumir produtos americanos, o que deixa o México endividado durante quase todo o século XX. Já no caso do Brasil e da Argentina, nós teremos algumas vias um pouco diferentes, né? No caso do Brasil, né, nós temos o governo Vargas, né, que vai criar inclusive uma ditadura, né, com o culto à personalidade e tudo mais, que vai instituir as leis trabalhistas, né, as CLTs, vai fomentar a indústria com a criação da primeira companhia siderúrgica, entre outros aspectos, né, e também vai fomentar a industrialização, né, vai seguir muitas vezes o apelo das massas. No caso da Argentina, nós teremos o chamado peronismo, na verdade justicialismo, como é conhecido, né, que foi instituído por Juan Domingos Perón a partir de 46, né? Perón, ele vai governar, né? Ele vai ser de fato presidente da Argentina de 46 a 55, mas o seu partido, o Partido Justicialista, ele vai perdurar, né, por mais alguns anos, até a década de 60, né, que nós vamos ter um breve governo militar argentino. E no caso, né, o peronismo, o justicialismo, ele é bastante característico como um fenômeno do populismo latino-americano, né? O Perón mesmo dizia que o justicialismo era uma terceira via da Guerra Fria, não era nem capitalista nem comunista, mantinha de certa forma a economia de mercado, mantinha de certa forma uma economia liberal, mas fazia apelos às classes populares, né, prometendo muitas melhorias sociais que às vezes eram irrealizáveis, melhorando muitas vezes a condição da classe média e as condições de trabalho dos trabalhadores, dos operários e também dos camponeses, né? Nós temos também um incentivo ao patriotismo, né, com a nacionalização de empresas estrangeiras, entre outros aspectos, né? Perón também teve como seu braço direito sua primeira esposa, Eva Perón, né, que foi vice-presidente da Argentina durante o seu primeiro governo, e que, inclusive, era uma figura bastante emblemática, né? Era diplomata, ela era erudita, né? Ela era também atriz, né? E que era basicamente a cara da Argentina daquele período, né? Basicamente fizeram um governo bastante populista nesse primeiro período da Argentina pós Segunda Guerra Mundial, né, em diversos aspectos, né, e no caso do Vargas, né, nós tivemos as duas fases, a fase mais autoritária do Vargas e depois na década de 50, quando ele nacionaliza o petróleo, quando ele busca criar, né, o patrimônio dos recursos do subsolo e os recursos energéticos para o Brasil, entre outros aspectos, né. Depois a gente tem o Juscelino Kubitschek também, o João Goulart, que seguem mais ou menos essa linha do populismo, né. Então, na década de 40, principalmente, nós vamos ter a ascensão, nas décadas de 30 e 40 principalmente, nós teremos a ascensão do populismo, que é um movimento muito mais urbano e que é uma nova forma de política na América Latina que substitui o antigo caudilismo, né? Junto ao processo de urbanização e industrialização, nós teremos também um apelo às massas populares, nós teremos também um certo patriotismo, né? Um apelo à nacionalização dos recursos do Estado, uma grande interferência de um Estado assistencialista, mas é um Estado assistencialista que muitas vezes não tolera as oposições, né? Dependendo do caso, no caso do Brasil, de 46 a 64 havia forte oposição também, né? E muitas vezes quando as obras fracassam, né, quando o líder populista ele promete alguma coisa e fracassa esse projeto, ele culpa os agentes externos ou internos, né, desde os reacionários, desde os entreguistas, até mesmo as grandes potências mundiais, como os Estados Unidos ou as potências europeias. Então esse fenômeno, né, do populismo vai perdurar durante a América Latina na primeira fase pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, haverá um problema nesse sentido. Qual que será o problema? Primeiramente, que os líderes populistas não vão conseguir atender plenamente o apelo das massas. Vão buscar muitas vezes culpar agentes externos ou internos. No entanto, com o processo de urbanização, novos problemas surgem. Com a elevada urbanização, nós temos também o inchamento urbano, a favelização das grandes cidades, grandes disparidades e problemas socioeconômicos nos grandes centros urbanos. Os trabalhadores rurais e camponeses, por outro lado, não serão totalmente contemplados por essas reformas. E também nós vamos ter o surgimento de vários movimentos de classes trabalhadoras que vão buscar negociar com o governo e o governo vai tentar muitas vezes atender
à exigência das classes trabalhadoras. Isso vai levar a um grande problema, pois esses movimentos populistas eles vão ter duas fontes de oposição. Primeiramente, setores mais conservadores e até mesmo mais liberais no sentido econômico, que vão começar a criticar os governos populistas, que vão começar a criticar, inclusive associando-os ao comunismo, por conta do apelo às classes trabalhadoras e a tentativa de criar reformas sociais. Por outro lado, os próprios Estados Unidos da América, no auge da Guerra Fria, podemos dizer assim, também ficarão preocupados com a ascensão desses movimentos e, se não interferirem diretamente, vão apoiar uma interferência para derrubar esses governos populistas. Ainda mais porque em 59 nós temos a vitória da Revolução Cubana e o estabelecimento do primeiro país socialista na América Latina. Isso aí mexe completamente com o tabuleiro do jogo político, pois agora, se o comunismo era uma ameaça ainda presente na Europa ou na Ásia, agora ele se torna presente na América a poucos quilômetros dos Estados Unidos. E com isso, os Estados Unidos eles têm uma grande preocupação de que o comunismo se alastre a partir de Cuba pelo resto da América Latina. Embora as lideranças populistas de forma alguma pudessem ser chamadas de comunistas, o apelo à classe trabalhadora e a tentativa de fazer reformas sociais como nivelar os salários, como reforma agrária, entre outros aspectos, preocupava drasticamente os Estados Unidos e preocupava também as elites e setores conservadores desses próprios países latino-americanos. Então, uma grande consequência que nós teremos a partir disso será a instalação de governos militares por toda a América Latina com apoio dos Estados Unidos, muitas vezes. Em alguns casos com uma interferência mais direta, em outros não. Então, para citar alguns exemplos, nós temos o governo Stroessner do Paraguai, que foi uma das primeiras, um dos primeiros regimes militares que foram instituídos na América Latina já na década de 50, que inclusive se utilizou da questão da doutrina de segurança nacional. O que é a doutrina de segurança nacional? A doutrina de segurança nacional, a ideia, aquele princípio da Guerra Fria, de que o inimigo ele não é mais um país ou um povo. O inimigo é uma ideologia que pode estar inclusive presente dentro do território do país. No caso, seriam os comunistas, Stroessner, então, ele usou essa questão do medo do comunismo para instituir uma ditadura no Paraguai e fomentar essa ditadura. Então, a América Latina inteira, um cenário de forte desigualdade, com lideranças populistas que apelavam às classes populares, ela poderia facilmente se tornar um refúgio para o comunismo. O caso brasileiro, mesmo o Nordeste do Brasil nos anos 40 e 50, ele tinha um IDH menor do que os países africanos. E muito até se acreditava que se uma revolução comunista estourasse no Brasil, começaria nessa região. Então, depois nós temos inclusive no Brasil, em 64, a deposição de João Goulart, que era uma liderança populista não alinhada, que tinha como intenção uma nivelação dos salários e também a reforma agrária, o que desagradou vários setores da sociedade brasileira, da elite brasileira, assim como setores conservadores, que apoiaram os militares para derrubar o seu governo e instituir um governo provisório que depois acaba se tornando de fato um regime militar de 20 anos. Nós temos também a própria questão do auxílio americano. Os americanos eles não interferiram diretamente na deposição de João Goulart, mas eles tinham uma esquadra pronta para caso falhasse, diferentemente, por exemplo, do que ocorreu no Chile em 73, em que a atuação americana foi muito mais direta. Na época, o Chile era governado por Salvador Allende, também uma liderança populista, uma liderança que fazia apelo às massas e que propunha uma série de reformas sociais que fez com que ele fosse identificado com o comunismo. Em 73, o Palácio Presidencial do Chile, o Palácio de la Moneda, é bombardeado por ataque aéreo. Salvador Allende morre, alguns falam que foi suicídio, alguns desconfiam que foi assassinato, e com isso o Chile passa a ter um governo militar que foi governado pelo
Augusto Pinochet, o general Augusto Pinochet, que criou um estado policial no Chile, né, com bastante repressão, inclusive práticas de tortura e banimento, né, exílio, entre outros aspectos, e que ao mesmo tempo também instituiu o neoliberalismo no Chile, né? Então, as teorias da escola de Chicago de um estado mínimo, da presença do estado mínimo em contrapartida ao estado de bem-estar social, que depois da crise do petróleo começou a dar muito gasto, começou a se endividar, teve como um de seus berços justamente o Chile, né? Antes mesmo dos Estados Unidos e do Reino Unido adotarem o neoliberalismo, foi justamente no governo Pinochet, que governou o Chile durante as décadas de 70 e 80 quase completa, né? Um regime que foi bastante repressor no Chile nesse período, né? E acabou instituindo o sistema neoliberal também no Chile. No caso da Argentina, nós teremos, né, um breve governo militar que vai se instituir nos anos 60 e depois a volta do peronismo, né? Em 73, Juan Domingos Perón é eleito presidente novamente, só que ele morre, né? Ele morre em 74, por causas naturais, acredita-se. E sua vice era sua outra esposa, né? Eva Perón já havia morrido bem antes, né? Isabelita Perón, como era conhecida, que foi a primeira presidente mulher da Argentina, né? No entanto, ela pega uma Argentina bastante convulsionada, com setores da elite criticando o peronismo e, ao mesmo tempo, o próprio peronismo não conseguindo lidar com as demandas sociais. Tanto que logo em seguida, né, em 76, nós temos o general Videla dando também um golpe, depondo Isabelita Perón e instituindo o governo militar argentino, né? O governo militar argentino teve como principais representantes o Videla, que governou a primeira fase, com forte repressão política, tortura, assim como também o sumiço de várias pessoas, né? Depois nós temos uma breve junta militar comandada por Viola, né? E por fim o Galtieri, né? O Galtieri, ele é lembrado como presidente da Argentina que pegou o ponto ápice do regime militar argentino, mas ao mesmo tempo, como o governo militar argentino era bastante repressor, muitas pessoas começaram a desconfiar, apesar da censura estatal, das práticas que violavam os direitos humanos na Argentina na época, né? Aí que surgem as chamadas Mães da Praça de Maio, que eram mulheres que protestavam na Praça de Maio em Buenos Aires, exigindo saber o paradeiro de seus filhos. Para desviar do assunto, Galtieri, ele acaba incentivando o patriotismo entre os argentinos ao invadir as Ilhas Falkland ou Malvinas. Em 82, os argentinos invadem as Ilhas Falkland, que foi conquistada pelos ingleses no século XIX, e com isso declara guerra ao Reino Unido. Uma guerra que durou alguns meses, mas que de certa forma até surpreendeu os britânicos, né? Já que inclusive os argentinos naufragaram uma fragata britânica nesse período, né? Em compensação, os britânicos naufragaram o general Belgrano, né? Um grande cruzador bem antigo, que estava inclusive perto de aposentar nesse período, né? Depois de algumas semanas de guerra, os ingleses conseguiram expulsar os argentinos e com isso, né, a Argentina ficou bem mais desmoralizada. O governo militar argentino ficou bem mais desmoralizado do que estava anteriormente, né? E isso acabou levando à transição para a redemocratização na Argentina, né? Tendo daí o fim do regime militar argentino alguns anos posteriormente. Outro caso à parte também que nós podemos lembrar é o caso haitiano. O Haiti, ele também foi governado por uma ditadura, inicialmente de base populista, mas que depois se mostrou ser o oposto, né? François Duvalier, ele era um médico sanitarista, né, que era muito popular no Haiti. Lembrando que o Haiti, né, ele é um caso bem à parte, porque ele foi uma das poucas repúblicas americanas que foi fundada por uma revolta popular e a única que foi fundada por uma revolta de escravos, né? Então, escravos, eles se revoltaram e expulsaram seus senhores de terra, proclamando a independência do Haiti, né, o primeiro estado negro das Américas. Apesar disso, durante o século XIX, o Haiti ele vivia grande desigualdade social, né? Havia uma pequena elite mulata, né, mestiça, que era proprietária dos meios de produção, enquanto os próprios negros mesmo, os ex-escravos ou descendentes de ex-escravos, viviam em uma situação de extrema pobreza. Isso durante quase todo o século XIX e
parte do século XX. François Duvalier, então, ele era um médico sanitarista muito próximo da população, e com o apoio da população, ele acabou chegando ao poder no Haiti em 57, tanto que ele era conhecido como Papa Doc, como ele era conhecido popularmente por conta do seu trabalho de médico. Papa Doc, no caso, ele inicialmente chegou ao poder no Haiti com uma política populista, aclamando principalmente as classes negras do Haiti, né, as classes pobres do Haiti, recebendo com isso uma forte oposição, inclusive do exército e também da elite mulata que governava o Haiti, e com isso o seu governo rapidamente se intensificou numa ditadura bastante opressora, né? A ditadura do Papa Doc. Embora o Papa Doc, de certa forma, tivesse conseguido nivelar as diferenças entre a cidade e o campo no Haiti e também entre os mulatos, os poucos que sobraram, a maioria foi expulsa em seu governo, e os negros, né? Ele acabou criando também um estado ditatorial, um estado policial, inclusive com uma guarda civil, né, uma guarda paramilitar civil que era conhecida como os Tonton Macoute. Os Tonton Macoute, só para citar o que significa, ele é uma espécie de demônio, assombração na mitologia voodoo haitiana. Alguns até falam que ele é mais ou menos como o bicho papão, né? Ou então era uma espécie de Lúcifer do voodoo haitiano. Não se sabe ao certo qual seria a interpretação, né? Então Tonton Macoute seria um ser maligno, né? Um ser das trevas na mitologia haitiana. E a sua guarda, ela não só recebia esse nome para causar medo em outras pessoas, como também até, inclusive, seus guardas usavam muitas vezes máscaras de voodoo, né? O próprio François Duvalier, ele usava também o voodoo como uma forma de oposição. O voodoo, ele é uma religião muito forte no Haiti, então ele também, para fazer terrorismo, ele ameaçava fazer rituais voodoos contra seus opositores. Inclusive, ele se fantasiava muitas vezes como o Gedé, né, que é uma divindade do voodoo, né, muitas vezes usando óculos escuros e roupas negras, né. O seu governo, então, apesar de certa forma ter nivelado um pouco mais a sociedade haitiana, foi bastante opressor, e mesmo assim o Haiti continuou como o país mais miserável da América, já que ele usava muitas vezes barganha também na política internacional. Então, por exemplo, ele vendia, vamos dizer assim, seu voto na Organização dos Estados Americanos e na Organização das Nações Unidas para conseguir assistência social, ainda mais por conta de terremotos e outros problemas naturais que frequentemente atingem o Haiti, que já piora o quadro social haitiano, e com isso o Haiti acabou também perdendo muito de seu prestígio político. Mas para piorar, né, após a sua morte, o Haiti ele passa a ser governado pelo seu filho, né, Jean-Claude Duvalier, o chamado Baby Doc, que instituiu o mesmo governo terrorista no Haiti, um governo de terror que também se utilizava muito da mitologia voodoo para os haitianos, mas que não teve o mesmo prestígio de seu pai, né? Em 86 ele acaba sendo derrubado, né? Ele foge do país. O Haiti, então, ele consecutivamente é seguido por vários governos ditatoriais que fracassam, até inclusive o Baby Doc ele retorna para o Haiti tentando ser a salvação, mas ele acaba sendo preso, né? Por conta dos crimes contra a humanidade que seu governo teria cometido, né? E o Haiti, entre vários países americanos, foi dos que mais teve dificuldade em fazer a transição democrática, em grande parte por conta dos governos ditatoriais do Papa e do Baby Doc, mas também os governos que se seguiram, mais além da grande insatisfação popular e também dos grandes desastres naturais que continuamente assolam o Haiti. O que acontece posteriormente, né? Então, depois, com a redemocratização, nós temos a instituição de vários governos neoliberais na América Latina, né? No caso, nós vamos ter vários representantes. No caso do Brasil, Collor, Itamar Franco e principalmente o Fernando Henrique, né? Que consolida o neoliberalismo no Brasil. Na Argentina, nós vamos ter o Menem também, né? Então, nós vamos ter novas políticas de Estado mínimo, né? Privatizações de empresas nacionais, como uma forma, inclusive, de cicatrizar a situação econômica que foi deixada principalmente na década de 80, quando a maioria dos países americanos se endividam e passam por uma grande inflação, né, a partir desse período.
Então, né, é basicamente uma retomada, vamos dizer assim, da América Latina no século XX, mas com foco na Guerra Fria, né? Então nós começamos o século XX na América Latina ainda com um caudilismo, né, um governo oligárquico, mas que daí, né, com o processo de urbanização, vai dando lugar a um novo fenômeno político que é o populismo, mais urbano e vinculado ao assistencialismo estatal. Né, enquanto o caudilismo ele vai perdendo espaço. No caso do México, houve uma ruptura mais drástica com a Revolução Mexicana, né? Mas em outros países houve esse processo, né, de formação de um governo mais centrado no urbano. No entanto, durante a Guerra Fria, né, o fato dos populistas, ao mesmo tempo, terem uma grande proximidade com as classes trabalhadoras e pelas reformas sociais que eles propunham, levou à oposição tanto de setores da elite e conservadores, como também apoio americano, e também, né, nós vamos ter a insatisfação das próprias classes trabalhadoras com essas lideranças populistas não conseguindo, de fato, estabelecer todas as reformas que eles propunham, né? Isso vai levar ao colapso desses regimes populistas, né, como o cardenismo, o peronismo e mesmo o populismo brasileiro, né, com Vargas, Kubitschek, Jânio Quadros, Jean Goulart, entre tantos outros, Salvador Allende no Chile, e o estabelecimento de regimes militares, né, que abriram estado de exceção com base na doutrina de segurança nacional e que levaram muitas vezes à prisão política, né, a limitação das liberdades individuais, até mesmo assassinatos, sequestros, torturas e banimentos por parte de muitos desses governos, né, em diferentes proporções, né, o caso do Chile e da Argentina até interessante ressaltar, né, foram governos militares que duraram menos, mas que foram bastante opressores, ainda mais, né, no caso da Argentina a gente teve uma guerra contra o Reino Unido, a Guerra das Malvinas, que inclusive ajudou a colapsar o governo militar argentino, né? Então, é uma série de restrições, né, em nome da doutrina de segurança nacional para conter o avanço do comunismo e com apoio direto ou indireto dos Estados Unidos. Depois, já com o fim da Guerra Fria, né, e com também o endividamento dos países americanos, esses governos militares eles acabam muitas vezes ou caindo ou fazendo eles mesmos uma transição democrática, estabelecendo-se então o neoliberalismo na América Latina na década de 90. Então, no mais é isso, uma boa tarde a todos.